Tô assistindo fogão, mané. É muito viciado. Nesse contexto acidentado de início de 2025, foi muito melhor do que a encomenda à estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro. O meu trabalho vai se direcionar em duas coisas. E pá, eu vou dizer, se eu pudesse contratar um jogador, porque é aquele jogador que é... Tô assistindo. Olha aí, rapaziada, tem que respeitar o Botafogo. O Botafogo estreou contra o Palmeiras fora de casa e ficou por isso aqui, ó. Por isso aqui de sair com a vitória, é o que a gente vai ver hoje, rapaziada. Porque realmente o Botafogo mandou no jogo lá dentro do Allianz Parque. A gente vai falar aqui, vou colocar aqui o Jorge Igor falando, vou colocar aqui também o Renato Paiva falando do estilo de jogo dele, os destaques do jogo individualmente, não é? Do Botafogo e também reforços chegando e renovação de jogador importante, a preparação do Botafogo para o jogo contra a Universidade do Chile, né? Pela Copa Libertadores da América. Vai deixando o teu like aqui no Solta a Voz Tribo, rapaziada. E vamos passar aqui o primeiro vídeo que eu separei aqui para vocês. Foi o Luiz Henrique, rapaziada. Luiz Henrique assistindo o Botafogo lá na Rússia, hoje que ele está jogando no Zenit, né, da Rússia, e no final tem até uma revelação surpreendente da esposa, né, de Luiz Henrique. Vamos acompanhar aqui o Luiz Henrique acompanhando o Botafogo, para dar aquela saudade ao torcedor botafoguense. O menino acabou de jogar. Tá ele ali assistindo. Tô assistindo fogão, mané. É Ó, muito viciado. assistindo num bagulho aqui, nada a ver. Não tem Globo na Rússia, aí já era. Olha aí, ó. Querida. Oh, queria. Não, querida. Queria o que você... Eita, entendeu mal? Tá no Rio? Como eu vou... Corta o vídeo. Eita! Erro de roteiro. Corta o vídeo, erro de roteiro. Querida, ela entendeu, queria, bem queria estar no Rio de Janeiro, bem queria permanecer da equipe do Botafogo, né? Falou aí a esposa de Luiz Henrique, ele corta, mas matando as saudades realmente de sua antiga equipe, que na minha opinião, meus amigos, olhe, diferentemente de outros anos, né? Quando passado o Botafogo entrou com grande desconfiança depois de ter perdido aquele título. E agora, rapaziada, entra com a confiança lá em cima. Realmente fez um grande jogo contra a equipe do Palmeiras. O Patrick de Paula. Realmente o Renato Paiva conseguindo recuperar esse jogador. E ele joga muito, né, rapaziada? Ele passou por aquela cirurgia no joelho, ganhou peso, né? Também na época, a gente sabe que todo medicamento aí pra passar essas dores do joelho pós-operatórios são bastante complicados. O próprio Neymar ganhou peso também. O corpo do jogador muda, né? Perde massa muscular. Ele voltou, não voltou tão bem, foi emprestado para o Criciúma, volta para a equipe do Botafogo. Não foi tão bem no começo do ano, mas o Renato Paiva tá apostando nele. Pegou ele ali no final do jogo, as câmeras mostraram e realmente ele vai subindo muito, né? Ele que é o primeiro grande reforço da era John Textor na equipe do Botafogo. Rapaziada, quem comentou aqui foi o Jorge Igor sobre essa estreia do Botafogo. Nesse contexto acidentado de início de 2025, foi muito melhor do que a encomenda à estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro. A cara desse Botafogo, eu imagino que o Paiva vai manter. Botafogo não é aquele time que vai ter a posse de bola o tempo todo, que vai mastigar, que vai controlar a posse de bola. Não, ele vai ser um time que, quando tiver a bola, mesmo tendo menos às vezes do que seu adversário, ele vai tentar definir rápido a jogada. Verdade. Ele sabe o que fazer com a bola, né? É um time que tem qualidade, troca passes. Ontem, algumas trocas de passes foram muito interessantes do Botafogo. E é um time que, quando tem essa bola, além de saber trabalhar muito bem, ele define a jogada em pouco tempo. É um time que precisa de poucos segundos para chegar à área adversária, para chegar ao ataque adversário, e faz isso muito bem, explora a velocidade. E ontem teve os seus jogadores de meio de campo também ganhando o duelo no meio campo. Que jogo. Ó, é o que o Jorge Igor tá falando, é aquela coisa. O Botafogo dava 3 toques, já desmontava a marcação do Palmeiras, realmente mostrando um entrosamento muito grande. O
pouco do que o Arthur Jorge fez no ano passado. E ele vai falar aqui do Patrick de Paula. Jogou o Gregory ontem, meu Deus Gregory. do céu. Marlon Freitas também achei uma boa partida. Patrick de Paula, sejamos justos, Patrick de Paula foi bem também no jogo de ontem. Então, o Botafogo ganhava o duelo no meio-campo, aí o Palmeiras tinha que atacar por onde? Pelos lados. Aí, de novo, era bola do Estevão, bola do Estevão, bola do Estevão. O Estevão sobrecarregado, o Alex Telles fez um bom papel de marcação. Zagueiros do Botafogo, quando exigidos, foram bem, né? O Jair, gostei da partida do Jair. Barbosa sofreu um pouquinho mais. Mas, de qualquer maneira, boa atuação do Botafogo ontem. Concordo, Jorge Igor. Excelente atuação. Pra mim foi excelente, foi melhor do que boa atuação. Só por um detalhe, realmente a bola não entrou, rapaziada. E ele falou aqui, né? Eu lembro do Botafogo ainda sem treinador, não é? Como interino, jogou contra o Racing as 2 partidas e o Botafogo rifava a bola procurando o Igor Jesus. E como joga o Igor Jesus, né, rapaziada? Faz um papel tático muito bom. Realmente, participa muito, sai da grande área, faz pivô, abre espaços pelos lados. E aqui eu trouxe aqui os números do SofaScore do Igor Jesus, ó. Olha aqui, rapaziada, na tela. Igor Jesus teve a maior nota do time em Palmeiras 0, Botafogo 0. Aqui no SofaScore ele foi o melhor jogador. 3 passes decisivos, o primeiro do jogo, vejam só. 5 finalizações, sendo 3 do gol. 4 duelos aéreos ganhos, o primeiro do jogo. 1 corte. 4 faltas sofridas, foi o jogador que mais sofreu faltas dentro do Allianz Parque e uma nota SofaScore de 7.7. Para vocês, foi o melhor jogador realmente do Botafogo, o Igor Jesus, e a torcida do Botafogo fez a festa, viu? Ó. Olha aí a festa. Da torcida do Palmeiras presente ao Allianz Parque. Teve gritos de é campeão. Que coisa, hein? O Botafogo, Assistindo fogão. Botafogo, né, que chegou ao 5º jogo seguido sem perder da equipe do Palmeiras. São 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. 73,3% de aproveitamento nesse recorte. 8 gols marcados, 4 gols sofridos. Fora os confrontos diretos, né? Eliminou o Palmeiras da Libertadores dentro do Allianz Parque. Após ter ganho a primeira partida lá no Newton Santos e empatar. Jogo desesperador, claro. O jogo do Botafogo e Palmeiras dentro do Allianz Parque, mas deu certo, passou e foi campeão. E o 3-1, né, rapaziada, dentro do Allianz Parque ano passado, quando o Palmeiras tinha ultrapassado a equipe do Botafogo na final do Brasileirão. Após ter aberto 3-0, levou o gol no finalzinho do Richard Rios. E agora, rapaziada, mais esse 0-0 realmente foi por detalhes, né, rapaziada? Agora, uma coisa que me chamou a atenção e de muita gente foi o estado visual do Allianz Parque. Olha aqui, rapaziada, esse print aqui da Globo. Realmente, inclusive pontos laranjados aqui, um negócio muito feio, realmente. Uma filmagem muito tosca também aqui da Globo, eu achei. Com todo respeito, né, a equipe de transmissão. Mas eu não gostei não, viu? Não gostei dessas imagens e achei muito feio realmente essas imagens do Allianz Parque. E o Renato Paiva falou, né? Eu vou falar agora do treinador do Botafogo. O Renato Paiva falou do estilo de jogo, né, que ele quer imprimir ao Botafogo nessa temporada 2025. Vive-se muito desta coisa de joga desta forma, joga daquela. Eu, honestamente, olho para as minhas equipas e o que eu tento é que elas sejam completas nos vários momentos do jogo. Que saibam atacar em ataque rápido, que saibam atacar em ataque posicional, porque vai ser muito importante quando jogarmos em casa com equipas que se fecham, ou mesmo fora, o ataque posicional, o jogo posicional, o jogar sem espaço,
O jogar contra blocos baixos pode ser extraordinariamente importante para nós e nós temos que saber interpretar isso. Temos que saber defender em pressão, temos que saber defender em bloco mais baixo, porque muitas das vezes as equipas vão nos obrigar. E falta aqui um momento que eu digo aos meus jogadores, às vezes nós falamos nestes momentos do jogo, para mim há mais um momento no jogo, que é o individual. É o que nunca falamos. E é quando o treinador diz ao jogador vai pela direita, o jogador vai pela esquerda e faz golo ou faz uma assistência. É a criatividade do jogador falando aqui, né? Inclusive, ele fez uma inversão de lados interessante ontem, né? Ele começou com o Arthur pelo lado direito, o Savarino pelo lado esquerdo, depois ele inverteu os pés, o Arthur que joga com o pé trocado, né? O Savarino aberto pelas pontas. Agora eu acho um desperdício o Savarino pelas pontas, mas ele foi bem na partida. Eu gosto mais dele de meio de campo ali, realmente no enganche. E isto é deles, isso eu nunca vou tirar deles, nunca. Percebê-los, conhecê-los, aproximar as suas características à nossa forma de jogar ou vice-versa, e a partir daí tentar, com o tempo, que o nosso Botafogo seja um Botafogo muito completo nos diferentes momentos do jogo, sem nunca estrangular nem cortar aquilo que é a individualidade dos nossos jogadores, porque o talento vai-se perdendo cada vez mais no futebol. Aí ele tá falando, né, que tem todo o jogo organizado, posicional, mas realmente que o jogador ele tem que chamar a responsabilidade com a sua criatividade. Isso ele tá falando que nunca pode tirar do jogador a criatividade. Pede para ele fazer uma tarefa aqui na direita, ele faz outra na esquerda e acaba fazendo melhor do que ele pediu. Por quê? Porque ele tem a criatividade, tem todo o talento para poder decidir. E fala assim que o jogador tem essa responsabilidade e tem essa liberdade com ele de decidir, rapaziada. Um jogador que foi um dos destaques também lá no Allianz Parque foi o zagueiro Jair, né? Olha aqui os números do SofaScore. Jair, 20 anos, foi o líder em cortes e ações defensivas de Palmeiras 0, Botafogo 0. 2 desarmes, 10 cortes, foi o primeiro do jogo. 13 ações defensivas, o primeiro do jogo. Nenhum drible sofrido. 7 de 8 duelos ganhos, uma falta cometida, 3 sofridas e uma nota SofaScore de 7.6, rapaziada. Realmente o Jair chegou na equipe do Botafogo e tomou conta realmente da equipe. Está substituindo aí o Bastos, né, que foi um dos grandes zagueiros da temporada de 2024, mas desde que se machucou antes da final da Copa Libertadores da América ainda não conseguiu se recuperar, entrar em forma. Mas realmente o Jair, né, grandão, grandalhão, joga muita bola realmente, rapaziada. Tem velocidade, tem arranque, tem bom passe. Ele não errou nem um passe no jogo, rapaz. Impressionante o Jair. Grande jogo do zagueiro do Botafogo. Ele que tem aí, né, no acordo dele, 2 temporadas completas no Botafogo antes de ir para o Lyon. Caso venha uma proposta irrecusável, ele será vendido. Mais 2 temporadas completas no Botafogo antes de ir para o Lyon, rapaziada. E o Renato Paiva, né? Antes do jogo da Copa Libertadores da América do Botafogo. O Botafogo joga às 21 horas e 30 minutos, no horário de Brasília. Às 9 horas da noite, 9h30 da noite, né? Pela Copa Libertadores da América. A estreia do Botafogo tentando bicampeonato da Libertadores. E o Renato Paiva falou do que é treinar o Botafogo e do que é jogar. Não é só ganhar. Tem que ganhar e bem e que seja o futebol vistoso. O meu trabalho vai se direcionar em 2 coisas, mas que se unem, que se juntam, que se conectam, que é o ganhar jogando dentro daquilo que é a história e a cultura do Botafogo, que é jogar bonito, que começou muito atrás, Garrincha e por aí fora, no Túlio, Nilton Santos, tanta gente já ir, é muita gente de qualidade que jogava bonito, que jogava bem. É óbvio que o jogar bem é relativo, mas a torcida percebe e exige, e ainda bem, que a equipa ganhe, mas ganhe com uma identidade. E jogue, ganhe, mas com uma identidade, realmente. E ao treinador cabe perceber, porque essa é a minha função, porque é que ganhas, como é que ganhas e às vezes porque é que perdes e como é que perdes, para poder corrigir. Então o que o torcedor pode esperar é o nosso trabalho nesta direção. Ganhar, mas ganhar de uma forma em que o adepto
tenha prazer em ir ao estádio ou tenha prazer em ver o seu Botafogo na televisão quando não puder ir ao estádio. E diga, ganhando ou perdendo, é isto que eu quero do Botafogo. O que aconteceu ano passado? Botafogo realmente com identidade, jogando futebol bonito, futebol vistoso, dava gosto de ver esse Botafogo de Arthur Jorge jogar, e agora o Renato Paiva querendo trazer essa identidade. Mas dentro desse time teve qualidade também, muita força de marcação. Já falei aqui do Jair, né, que chegou jogando muito bem, ao lado de Alexander Barbosa, que foi bem também ali no lado de Estevão. Estevão praticamente não fez absolutamente nada na partida, mais uma vez tem que resolver sozinho na equipe do Palmeiras, mas o Botafogo soube muito bem marcar o garoto do Palmeiras. E um outro destaque aqui, que o próprio Jorge Igor tinha falado, foi o Gregory, né? E eu trouxe aqui os números de Gregory, enfrentando o Palmeiras pelo Botafogo. 5 jogos, sendo 3 vitórias e 2 empates. Com gol, 20 desarmes, 10 interceptações, 42 ações defensivas, 21 bolas recuperadas, 30 duelos ganhos e uma nota SofaScore de 7.02. Realmente, rapaziada, é o pitbull da equipe do Botafogo. Como marca esse cara? Olhem, incansável, não deu chances ontem ao meio de campo da equipe do Palmeiras. O Palmeiras já tá com uma dificuldade muito grande de tocar a bola para lá e para cá. E com o Gregory ali, né? O Marlon Freitas e o Patrick de Paula, como o próprio Jorge Igor falou, realmente jogaram muita bola. E o Gregory lidera essa trinca de volantes da equipe do Botafogo, rapaziada. E aqui a notícia que eu trago, né? A notícia que eu trago aqui é que o Botafogo colocou nas suas redes sociais. Olha aí, rapaziada. John renovado, querido John! Renovou o contrato com a equipe do Botafogo até o final de 2028, né, rapaziada? Ele que tem 29 anos e 59 jogos disputados com a camisa do Botafogo. Chegou aí sob desconfiança, como praticamente todos os jogadores chegaram aí na equipe do Botafogo sob uma certa desconfiança, mas o John tinha saído do Santos, tinha ido bem no Internacional, foi jogar na Espanha e o scout do Botafogo trouxe o John. E realmente, rapaziada, após a saída de Lucas Perry para o Lyon, o John jogando muita bola, fez uma defesaça ontem contra Flaco Lopes. Flaco Lopes perdendo 2 gols feitos, né, contra a equipe do Botafogo. Aquela partida da Copa Libertadores lá no Newton Santos, a primeira partida. E agora mais uma bola cara a cara com o goleiro John. É difícil, Flaco Lopes, fazer gol em John, rapaz. Você tá sentindo isso na pele. E aqui, rapaziada, mais um reforço aqui do Botafogo. Gonçalo Mastriani, atacante uruguaio, grande artilheiro, meus amigos. São 18 gols marcados em Copas Sul-Americanas. Vai jogar a Copa Libertadores da América pelo Botafogo, né? Chega aí para ser reserva de Igor Jesus e quem sabe disputar a titularidade. Canhoto, bom cabeceador, chute forte, tem uma grande antecipação também e uma grande explosão dentro da grande área. O Gonçalo Mastriani, muita gente, né, comparando aqui com o Diogo Defante, mas parece, viu? Parece pra caramba com o Diogo Defante. Então chega a equipe do Botafogo Mastriani, eu acho que vai realmente jogar muita bola. Mas o radar dos reforços não param por aí não, viu? Quem pode chegar na equipe do Botafogo também é o meia Cauli, né, do Bahia. E o Cauli que foi expulso aí na final do Campeonato Baiano, mas é um grande jogador, realmente faz uma grande dupla com o Everton Ribeiro ali no meio de campo do Bahia. E o Renato Paiva, né, ao Charla Podcast. Grande abraço, Cantarelli, o nosso querido Beto. Ó, rapaziada, eu vou mostrar aqui o que foi que o Paiva falou, Renato Paiva falou em janeiro, quando nem era treinador do Botafogo, sobre o modelo de jogador que ele queria no seu time, no meio de campo. E pá, eu vou dizer, se eu pudesse contratar um jogador, porque é aquele jogador que é a cara do meu jogo, era o Cauli. Cauli. Era o Cauli. Mesmo hoje. Por onde eu fosse, eu gostava de levar o Cauli. Porque o Cauli é aquele jogador que entende melhor aquilo que eu quero na questão do jogo posicional. É o jogador que eu vi jogar a jogar entre linhas e entre linhas, entre setores adversários e o espaço muito curto, que era
o melhor jogador que interpretava esse tipo de jogo. Eu às vezes em brincadeira com o meu corpo técnico dizia parece o Deco, com as devidas distâncias. Distâncias, é. Aquele primeiro de toque é característica. sempre para a frente, aquela recepção, aquela forma de jogar. Eu sei que ele agora está em desgraça, está em desgraça na torcida do Bahia, mas eu estou a falar em função daquilo que é o meu jogo no Brasil. Legal falar isso. Ele. Olha aí, ó. Cauli é a ideia de jogador que ele tem. Mais uma vez vocês viram aí, né? Ele falou a palavra posicional. Então, pra ele, realmente, rapaziada, é muito importante ter esse jogo posicional. E Cauli seria esse jogador ali, né? Seria um enganche, né? O camisa 10 pra fazer esse papel. O Savarino faz muito bem esse papel. Ele tem esse jogador no elenco do Botafogo, mas realmente Cauli joga muito. E o Botafogo também tem interesse no Cristaldo, né? O meio argentino do Grêmio. Não está vivendo um bom momento lá na equipe tricolor gaúcha. E também pode pintar na equipe do Botafogo. O Botafogo que trouxe o Cuiabano, né, do Grêmio. O Cuiabano foi muito bem em um primeiro momento ali no Botafogo. Depois perdeu espaço aí. Hoje o titular é o Alex Telles. Mas joga muito também o Cuiabano. É um elenco realmente recheado do Botafogo. E a gente sabe, a gente viu o ano passado. A primeira leva de reforços que chegaram foi uma coisa no Botafogo. A segunda foi muito maior, né? Chegando o Thiago Almada, outros jogadores importantes, o Alex Telles, que eu acabei de falar. Então, realmente, rapaziada, promete, viu? Esse Botafogo promete muito. E eu queria saber a opinião de vocês. O Botafogo é favorito a conquistar o bicampeonato brasileiro, né? O seu 4º título brasileiro. Deixa aqui o teu comentário e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal Solta a Voz Tiba. Botão vermelho de inscrever-se, deixa teu like, é muito importante para os nossos canais, rapaziada.